Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar, mais uma terça-feira, às 20h30. Estamos aqui comprometidos não só na divulgação da doutrina espírita, como me propus lá atrás. Bem-vindo, meu amigo PH, bem-vindo, Alessi querida. Dificuldade que eu estou de assinar. Pronto, consegui. Não só com o propósito de divulgar a doutrina espírita, trazer isso de forma mais compreensível, mas também no intuito de realizar a limpeza do ambiente da minha casa, assim como a de vocês, trazer luz para a nossa casa, transformar ela num farol, num pronto-socorro de almas, para que a espiritualidade amiga possa utilizar dessa energia que a gente está produzindo aqui na minha casa, assim como na casa de vocês, para atender o bairro. A gente sabe que muitos irmãos são trazidos também para absorver esses esclarecimentos, essas reflexões que a gente tem aqui. Então, bora fazer parte desse propósito aí maior. Que bom poder contar com vocês. Bem-vinda, Glória querida. Então, vamos lá? Já separei aqui, dentre as poucas páginas que ainda faltam no nosso Vigiai e Orai, que é nosso livrinho de ambientação, para a gente poder fazer a leitura com a harmonização. Em seguida a gente faz a prece e retoma com os comentários. Não nos esquecendo que no final, na prece de encerramento, a gente faz a fluidificação da nossa água. Então tem tempo de você pegar a sua garrafinha, seu copo, para a gente poder juntos pedir que a espiritualidade interceda em nosso favor, manipulando esse remédio. Vamos lá? Nunca te digas sem tempo para auxiliar. Nunca te digas incapacitado de cooperar nas boas obras. Nunca te digas sem ânimo para continuar enfrentando as lutas do teu caminho. Nunca te digas entregue às circunstâncias sem disposição para viver. Nunca te digas fracassado na convivência com os familiares de temperamento difícil. Nunca te digas desacreditado das pessoas, mesmo quando tenhas sofrido ingratidões. Nunca te digas sem amparo dos amigos que te assistem do mais alto. Nunca te digas inflexível em tuas opiniões. Nunca te digas vítima de acontecimentos que, na maioria das vezes, desencadeaste. Nunca te digas sem Deus. Bem-vinda, Lilian. Chegou bem em tempo de participar da nossa prece. Então, os convido, meus irmãos, para nos elevarmos juntos, através dos fios invisíveis de oração, à presença do nosso Mestre Jesus, maior exemplo de moral, a Deus, nosso Pai, aos espíritos amigos, buscando harmonização e inspiração para que possamos, através da leitura dessas palavras, compreendermos as nossas limitações, as nossas necessidades de reajuste íntimo, mas que possamos também encontrar estímulo, força, iniciativa para seguirmos nesse processo, que apesar de doloroso, se faz tão necessário. Que possamos abrir as portas e as janelas das nossas casas para receber essa equipe espiritual que temos a certeza de que estamos nos sintonizando nesse momento. Que eles possam aqui participar das nossas reflexões, nos inspirando, mas também realizando a sua obra, Mestre, na minha casa, afastando daqui as sombras, renovando as energias de cada ambiente, realizando uma limpeza em cada energia adoecida que possa ter permanecido pelo menor tempo possível aqui dentro. Que assim seja, graças a Deus. Bem-vinda, Marise. Então vamos lá? Vamos retomar a leitura fazendo as nossas reflexões. Lembrando que isso aqui não precisa ser um monólogo. Qualquer coisa que tenha chamado a atenção de vocês, assunto que vocês queiram comentar, até algum assunto de fora que vocês possam ter despertado aí enquanto a gente comente, que seria relacionado, né? Se puderem trazer para a gente debater e discutir, fiquem à vontade, o espaço é nosso, tá
bom? Então vamos lá. Nunca te digas sem tempo para auxiliar. Às vezes a gente se coloca com essa desculpa, né? Eu não tenho tempo. Não tenho tempo para ajudar, não tenho tempo para ser útil, não tenho tempo para fazer alguma coisa pelo outro. Sem entender que é exatamente ao longo da nossa rotina, ao longo dos desafios diários, dos tropeços, que a gente tem convites o mais proveitosos possíveis para servir a Jesus. Bem-vinda, Társila, querida. Então nós somos convidados a servir a Jesus através da figura do nosso próximo em todos os momentos. Em todos os momentos em que a gente tiver a oportunidade de trocar com o outro, de servir ao outro, de fazer algo que impactará na realidade do outro. Não é verdade? Bem-vinda, Duda. Nunca te digas incapacitado de cooperar nas boas obras. Se você foi convidado, ainda que você não compreenda, para testemunhar, para assistir, de certa forma você tem a oportunidade de agir, não só de reagir, mas de dar a sua contribuição, não de permanecer omisso, porque se você presenciou, você teve a oportunidade de agir, de colocar a sua energia. Algumas vezes a gente fica na retaguarda, a gente vou deixar outro se manifestar, e a gente perde a oportunidade de ser útil, de servir a Jesus, de atender aquela oportunidade que provavelmente está sendo criada, plasmada pela espiritualidade em seu favor há tanto tempo, e assim a gente vai deixando passar e aguardando a necessidade, permanecendo na necessidade de que aquilo reincida até que a gente esteja apto, disposto a se colocar, a contribuir, a colaborar e evoluir como consequência. Nunca te digas sem ânimo para continuar enfrentando as lutas do teu caminho. É normal a gente cansar, a gente desanimar, mas que isso sejam espaços de tempo para que a gente se reenergize, para que a gente busque se conectar com uma realidade diferente do que aquela que a gente está inserido. Mas a gente vem falando tanto da sintonia, do quanto é importante a gente se colocar, a gente criar na nossa psicosfera. Semana passada, na Casa Espírita, a gente teve a oportunidade de assistir uma palestra que foi até um pouco mais técnica, mas falava sobre isso da psicosfera. Eu lembrei muito do nosso culto da terça-feira passada. Falava da psicosfera, né, da aura, do quanto a gente está imerso nisso que nada mais é do que a impressão das nossas escolhas, das nossas atitudes, da nossa conduta, assim como dos registros, né, passados, do quanto a gente impregna, o quanto tem uma alma, uma psicosfera, uma psicosfera, uma aura ao redor da nossa essência que transporta as nossas intenções. A gente falou muito dos quadros mentais, né? Então, se eu me imagino, apesar de estar atravessando um momento difícil, se eu me imagino, impregno ali à minha volta de que eu estou superando aquela situação, de que é difícil, mas eu vou encontrar o caminho, se eu busco me cercar de companhias que vão me possibilitar isso, se eu busco atitudes para vencer, eu já estou com um caminho menos longo até a concretização, né, até a superação daquela situação, do que se eu permaneço num estado de aflição, de desânimo. Na verdade, o esforço é o mesmo, mas os resultados são totalmente diferentes. Bem-vinda, Karine. Nunca te digas entregue às circunstâncias sem disposição para viver. Entregue às circunstâncias, a gente entregue às circunstâncias no sentido de estar abandonado, né? De ter sido colocado em algo de forma aleatória. Todas as coisas que a gente não se coloca por escolha própria, né? Consciente, a gente está atendendo a um desígnio que a gente
entendeu junto com a equipe espiritual, né? Antes de reencarnar, junto com Deus, com os espíritos amigos, estamos experimentando as oportunidades condizentes com a nossa necessidade, com o nosso estágio evolutivo. Então, por mais que a gente às vezes se sinta só, desamparado, fraco, a gente não está em nenhum momento deixando de ser assistido, ainda naqueles momentos em que a gente elegeu, que a gente escolheu, apesar de não estar, porque a gente acha que toda dificuldade que a gente enfrenta é oriunda de outras vidas, são karmas, são resultados de escolhas pretéritas, são influências negativas, mas muitas delas são fruto das escolhas que a gente estabelece aqui, encarnado, né, nesse planeta de provas e expiações, tão condizente com o nosso estágio evolutivo. Então, mesmo nesses momentos, a gente não deixa de estar sendo assistido pelos nossos amigos espirituais. Nunca te digas entregue às circunstâncias, abandonado, sem disposição para viver. Sem disposição para viver é um estado de espírito em que a gente elegeu, que a gente escolheu se manter sintonizado. Tudo bem a gente passar pelas vibrações quando a gente vai... Eu imaginei agora um aparelho de rádio daqueles antigos em que a gente ia sintonizando, né? Passando por todas e atravessando várias faixas vibratórias ali, ouvindo vários tipos de música. Tem algumas que você gosta de cara, outras você permanece um tempo até perceber que não gosta. Então tudo bem você oscilar conforme o seu estado de espírito, né? Mas se você sabe que aquilo ali não condiz com os seus gostos, não condiz com o estado de espírito que você quer atingir, você não vai permanecer ali. Isso é uma escolha. Tudo bem se a gente tiver que passar por esses estágios para a gente se sintonizar com o que a gente sabe que vai entregar o melhor em nosso favor. Ninguém gosta de sintonizar numa música que te coloca para baixo. Não é verdade? Até nos momentos de fossa em que a gente atravessa e que a gente busca ali para poder colocar as nossas emoções para fora, em seguida a gente vai lá e não por acaso encontra músicas que dão essa virada de chave, né? Espiritualidade ali nos influenciando para pular para a próxima fase, né? Nunca te digas desacreditando... faltou uma. Nunca te digas fracassado na convivência com os familiares de temperamento difícil. Essa é a nossa maior escola, como a gente tem falado nos últimos cultos, né? A escola do nosso lar. E sinto informar, mas quanto mais difícil for o temperamento do seu familiar, provavelmente aí está o nosso maior desafio na nossa casa. É o familiar que a gente mais carece reajustar, contornar as dificuldades, encontrar uma forma para amar. Não são os sãos que precisam de remédio, não é? A gente não busca um remédio para lidar com algo que não nos incomoda. São esses remédios de gosto amargo que geralmente vão nos trazer o maior resultado. Ainda que a gente demore muito para perceber. Ainda que isso seja o resgate de muitas vidas em que a gente faltou muito aquele irmão. Então, essa dificuldade inconsciente que a gente não reconhece de onde provém, nos acompanhe. Bem-vinda, Dani. Nunca te digas desacreditado das pessoas, mesmo quando tenhas sofrido ingratidões. Quantas vezes a gente tem essa tendência, né? De focar somente nas críticas destrutivas, deixando de perceber quantas outras pessoas vibram em nosso favor, quantas outras pessoas pensam diferente, opiniões equivocadas a nosso respeito, ataques, críticas, fazem parte da opinião e do estágio em que aquela pessoa atravessa naquele momento. Não necessariamente a frustração que ela projetou sobre você fala sobre você. Então, não permita que o estágio de perturbação do outro reverbere em você de uma forma danosa, prejudicial. O equívoco do outro pertence ao outro. Você pode se compadecer, querer ajudá-lo. Por que Deus não se ofende? Por que Deus não perdoa? Muitas pessoas dizem isso, né? Por
porque Ele nem chega a se ofender. Ele sabe o quanto nós somos pequenos e o quanto nós estamos atravessando as dificuldades para blasfemar, para achar que fomos abandonados, que não tem ninguém conosco. Ele sabe o quanto a gente é pequeno. A gente nem sempre é caridoso com os irmãos, mesmo que eles estejam sofrendo, né? A gente vai lá e o nosso ego inflado acha que aquilo é só sobre nós. Mas quantas vezes o irmão que é grosso, que é pouco sensível, encontrou aquilo como uma forma de mostrar que está precisando de ajuda. Bem-vinda, Camila. Nunca te digas sem amparo dos amigos que te assistem do mais alto. O quanto mais destemperado, quanto mais em desespero a gente se coloca e a gente permanece, menos suscetível a gente está de absorver as influências dos amigos espirituais. A gente não quer escutar. A nossa parcela de contribuição é tão pequena, mas às vezes tão difícil da gente perceber. Enche a boca d'água no meio de uma discussão, pede licença, faz uma oração, busca sintonia diante de um momento de aflição, porque esse é abrir a mínima fenda, o mínimo espaço para que a espiritualidade consiga intervir em nosso favor. Mas quando a gente se coloca em desespero, em aflição e não busca se conectar, a gente vai ter de fato dificuldade de perceber a presença desses irmãos que incansavelmente se colocam ao nosso lado. Nunca te digas inflexível em tuas opiniões. Nosso orgulho faz com que a gente ache que a gente é pau que nasce torto e nunca se endireita, né? Quantas vezes você já não mudou de ideia desde que você era criança até hoje? E que bom! As escolhas que você teve lá atrás talvez hoje te pareçam muito equivocadas, e as que você tem hoje talvez amanhã também te pareçam equivocadas. Então não se feche para o que pode te soar diferente no futuro. Hoje talvez não te soe com tanta naturalidade, mas talvez amanhã ou depois te encontre num momento mais suscetível. A gente não sabe o que as experiências nos aguardam. Nunca te digas vítima de acontecimentos que na maioria das vezes desencadeaste. A gente falou sobre isso bem no início da reflexão, né? De que mesmo aqueles em que a gente escolhe se colocar, a gente está colhendo conforme o nosso investimento. Quem semeia ventos, colhe tempestades. A cada um segundo suas obras. Se eu entrego amor, eu vou receber amor. Não necessariamente daquele que eu amo, mas da vida, porque eu abri caminho, eu criei sintonia. Mas se eu me comprometo com dor, o que eu posso esperar de diferente disso no meu caminho? Nunca te digas sem Deus. Principalmente naqueles momentos em que a gente se sente mais sozinho. É onde Deus mais está suportando, mais está aflito por te ver, pensando que por um só segundo você possa estar desamparado. Compreendendo que a gente precisa fazer nossa parcela de esforço, que é ínfima, perto da disposição, da disponibilidade, do trabalho que eles têm em nosso favor, desde que a gente busque sintonia, ore. A gente também estava falando sobre isso na quarta-feira passada, antes da palestra. Eu participo de um grupo de estudo sobre o Livro dos Espíritos. Estava até dando uma lida que essa semana eu também fui escalado ali para falar de algumas das perguntas desse livro. Esse é o primeiro livro, gente, da codificação da doutrina espírita. Tem mais de 50 anos e tem... Deixa eu ver... Acho que mais de 1000 perguntas reunidas por Allan Kardec, nosso codificador, junto da espiritualidade, sobre os mais diversos assuntos. Mas aí falava sobre isso, do quanto a gente até trouxe esse exemplo, né? Na pandemia, diante de um inimigo que a gente aprendeu a conviver, né? Uma das formas que era o vírus, uma das formas de se proteger era limpar as mãos, usar máscara. Então, em todos os ambientes, a gente tinha essa preocupação em entrar e se proteger e se esterilizar. E a gente esquece que diante de todos os momentos,
Desde que eu acordo, saio da minha cama e vou tomar meu café, e vou pro meu trabalho, e vou fazer minha atividade física. Por que a gente não se preocupa em pedir proteção e agradecer diante de todos os momentos em que a gente pode sofrer uma perturbação externa ou mesmo uma interna desencadeada por N situações? Então por que em todos os momentos a gente não busca fazer uma prece? Mas uma prece é algo muito... A prece é um estado de espírito, é mentalização, é buscar sintonia com o Criador, é agradecer, pedir força, pedir amparo, proteção. Você não precisa ter muitas palavras bonitas, nem precisa ter palavras bonitas. A sua intimidade com um familiar, com um amigo, talvez não seja cheia de palavras bonitas, mas seja a forma que você encontrou de se conectar, que da mesma forma se dê com Deus. Então a gente falava sobre isso, o quanto a gente conseguiu criar esse hábito diante de um obstáculo, na pandemia, né, da asepsia, mas não consegue criar esse hábito da prece diante do obstáculo invisível, que é a desarmonia, que nos testa a todos os momentos. Então, que a gente consiga utilizar a prece como o álcool em gel que a gente guardava no bolso, na bolsa, no carro, sempre ao nosso alcance, para fazer com que a gente se sintonize diante de qualquer mudança, qualquer compromisso, e não deixe de agradecer pelas bênçãos, pela sintonia, pelas coisas que a gente nem percebeu, pelas bênçãos que a gente nem percebe que obteve ao longo da jornada. Muito boas as reflexões dessa página, hein? Vou anotar aqui para a gente poder passar para o próximo. Lembrando que a gente coloca sempre ao término, bibliografia, os assuntos que a gente busca compreender qual foi o tema que todas as páginas geraram, não por acaso. Bem-vindo, Thiago. E aí a gente coloca a bibliografia de todos os... Gente, eu tô com uma dificuldade de acenar aqui para vocês. Meu dedo sempre clica aqui nessa... pronto. Eu coloco a bibliografia, a página, o livro, caso vocês tenham interesse em buscar em algum momento, quiser voltar ao livro, para facilitar. Opa! Ajude Deus a lhe ajudar. Totalmente dentro do tema que a gente estava comentando. No livro Minutos com Chico Xavier e José Carlos de Luca. Então eu acho que o tema de hoje pode ser a nossa parcela, né? Os espíritos amigos sempre se mostram dispostos a nos auxiliar, mas é preciso que pelo menos nós lhes ofereçamos uma base. Essa reflexão de Chico Xavier no livro O Evangelho de Chico Xavier, por Carlos Bacelli. Então vamos lá, compreender um pouco melhor o que Chico quis dizer nessa frase. Quando fura o pneu do carro, precisamos do instrumento conhecido por macaco para substituir o pneu. Óbvio, né? Da mesma forma, quando temos um problema qualquer, precisamos oferecer algo a Deus para que o socorro divino nos alcance. Claro, né? Emmanuel, o sábio guia espiritual, costumava dizer ao Chico: nada se pode fazer de nada. Nada se pode fazer de nada. Essa frase veio em As Vidas de Chico Xavier, no livro Planeta... Não, As Vidas de Chico Xavier, por Marcelo Souto. Sem a nossa cooperação, Deus não trará o amparo de que necessitamos. Tem frases que falam sobre isso, né? Ajuda-te a ti mesmo, os céus te ajudarão. Sem a nossa fé, Deus não fará milagre algum. Sem nos ajudarmos, Deus permanecerá de braços cruzados. Sem o nosso esforço, Deus não nos dará forças para vencer. Sem a nossa coragem, Deus não tem como nos tornar fortes. Não quer dizer que Ele não esteja pronto para te entregar, vibrando pela oportunidade dessa conexão, que só quem pode criar é você. Bem-vindo, Wellington.
o que desejamos dizer, sem nenhum rodeio, é que até para Deus nos ajudar, nós precisamos também ajudar primeiramente a Deus, por meio de nosso esforço constante. Deus nada poderá fazer em nosso benefício se não encontrar ao menos uma semente de auxílio dentro de nós. Até o avião precisa de uma pista adequada para pousar. Então, aproveitando esses minutos com Chico Xavier, precisamos nos perguntar o que temos oferecido à vida para que a vida nos ajude. E aí a página anterior colocou, né, que a gente nunca deve se dizer incapaz de receber todas as bênçãos pelas quais a gente almeja. E aí ele coloca ali como ferramenta a gente plasmar, a gente impregnar a nossa aura, né, a nossa psicosfera com tudo aquilo que a gente gostaria de alcançar. E uma das formas de você plasmar essa psicosfera, se colocar nesse caminho, é se comprometer com as ações relacionadas àquilo. Então, se eu quero, se o objetivo esquecer das minhas aflições, perceber realidades diferentes, perceber de fato o tamanho que aquela dificuldade que eu atravesso tem, e eu não me coloco em auxílio do meu semelhante, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente, eu falei ainda mais cedo, né? Busca fazer uma prece, busca se sintonizar, às vezes a gente está atravessando uma dificuldade e é muito difícil. Bem-vinda, Elizabeth. Então, se eu faço esse esforço de sair da minha zona de conforto, da situação em que eu estiver inserido, me coloco no auxílio do meu semelhante, eu estou conseguindo, ainda que eu não esteja no estado psicológico mais equilibrado, eu estou saindo daquela atmosfera de desequilíbrio. Eu estou buscando, através do serviço, me conectar com a espiritualidade superior, que às vezes, ainda que eu não consiga ter atingido aquela faixa, aquela sintonia, para que eles ajam em meu favor, o fato de eu estar comprometido em entregar o meu melhor em favor de um outro semelhante, que pode ter pedido também muito a Deus, com certeza, e obteve merecimento para receber o suporte e o amparo através das suas mãos, faz com que você também seja alvo do investimento da espiritualidade, para que aquele irmão não deixe de ser assistido. Isso é se comprometer com mudar a psicosfera, com criar os mecanismos para que a espiritualidade atue em nosso favor. O quão útil serão as bênçãos que você pede tanto para Deus em favor do seu semelhante, em favor da humanidade. Elas fazem parte só do seu ego ou do potencial de entrega que a gente tem para o nosso semelhante. O nosso semelhante, eu digo qualquer outro irmão encarnado, não só aquele que a gente conhece, aquele que está dentro da nossa casa. Então, aproveitando esses minutos com Chico Xavier, precisamos nos perguntar o que temos oferecido à vida para que a vida nos ajude. Não se trata de oferendas materiais. É a oferenda do suor do nosso rosto, da confiança de nossa alma, da fé em nosso futuro, da crença em nossa felicidade, da perseverança no bem em favor do semelhante. Eu vou repetir. Não se trata de oferendas materiais. É a oferenda do suor do nosso rosto, do trabalho, né, abnegado, do esforço, da confiança de nossa alma, da confiança de que a nossa vida segue conforme os desígnios de Deus, de que Deus não duvidava, Ele tinha certeza de que a gente estava pronto para experimentar cada uma das provas que nos visitam exatamente nos momentos em que nós fomos expostos a essas provas. É a fé em nosso futuro, a fé não de que eu vou ser poupado, mas de que eu vou dar às questões que me encontram exatamente a importância que elas têm, a partir do momento que eu consegui me fortalecer em cada um dos desafios, em cada um dos embates. A fé no propósito maior em cada uma das provas que me visitam. A fé de que as coisas vão dar certo, apesar de, nesse momento, eu ter ainda dificuldade de encontrá-la. A fé de que o não de hoje faz parte dos propósitos
que Deus tem para mim. E que talvez só lá na frente eu entenda que aquele não lá atrás era o sim que eu precisava, na verdade. Da crença em nossa felicidade. A nossa felicidade aqui é tão equivocada. A gente tem essa visão de que a fé é relacionada a conquistas materiais, aos bens que nós acumulamos aqui, que não vamos levar. Da perseverança no bem em favor do semelhante. Do quanto a gente se faz propenso à assistência da espiritualidade enquanto a gente se compromete com o bem do nosso semelhante. Merecendo ele ou não, porque você merece mais do que qualquer um. Sempre fica o cheiro de rosa nas mãos daquele que as oferta. Então a gente acha que quem a gente está assistindo, ajudando, é o grande beneficiado. A gente está muito equivocado. O maior beneficiado é quem assiste, é quem ajuda. É disso que Deus precisa para nos auxiliar. Só disso. Vamos dar uma mãozinha a Deus? Gente, a gente é tão pequeno. Quando a gente se coloca aqui na reflexão. Oi, tia Martinha querida, que saudade, bem-vinda. Quando a gente se coloca aqui, vamos dar uma mãozinha a Deus. A mãozinha, na verdade, é a nossa parcela. Bem-vinda, Tânia. É a nossa parcela ínfima de contribuição, mas é o caminho que a gente está abrindo para que a intercessão divina chegue em nosso favor. Se for mais fácil para a gente encarar isso como uma mãozinha, muito boas as reflexões. A quem chegou agora no finalzinho, vai ter a oportunidade de acessar também as nossas reflexões desde o início, porque assim que acaba o culto a gente publica a live, dá só uns minutinhos para eu poder editar, escrever ali o tema, botar a bibliografia e postar. E aí no meu feed fica sempre o último culto. Os anteriores eu oculto do feed, mas se você jogar para o lado, se você arrastar para o lado, ali tem as lives de mais de um ano que a gente está aí comprometido semanalmente com a divulgação dessa doutrina tão esclarecedora, tão acolhedora. Então, se ao longo do culto, não por acaso, o nome de alguém te veio à cabeça, se você se lembrou de alguém, ou se depois daqui isso acontecer, é a espiritualidade te dizendo que esse irmão talvez encontre as reflexões que esteja precisando naquele momento. Não deixe de atender, de acolher e de encaminhar, tá bom? Me ajuda a divulgar a doutrina, mas também o Consolador, que é a nossa doutrina prometida. O Consolador prometido, que é a nossa doutrina querida, tá bom? Então agora, eu lembrei no início da fluidificação da água que a gente faz agora no final. Então vou dar um tempinho aí para você correr, pegar sua garrafinha, seu copo, para a gente poder pedir juntos aí para a espiritualidade, que ela interceda uma vez mais em nosso favor, manipulando essa água. Então vamos lá? Deus querido, Pai maior, soberanamente justo e bom, deixamos aqui a nossa gratidão por essa oportunidade, onde estivemos reunidos em Teu nome, buscando criar sintonia para que os amigos espirituais pudessem se fazer presentes na minha casa e na casa de cada um desses irmãos que aqui está comigo, compartilhando desses minutos. Que essa equipe espiritual querida possa ter encontrado abertas as portas de todos os cômodos e que dali ela possa ter afugentado qualquer sombra, acolhido qualquer irmão necessitando de amparo, tratado qualquer energia doente, mas sobretudo impregnado cada um dos cantinhos da nossa casa com a sua luz, Mestre. Que nós possamos nos manter comprometidos em alimentarmos essa chama, essa luz, ao longo de mais uma semana, com os nossos hábitos, com as nossas escolhas, com a oração que precisamos nos comprometer ainda mais a exercitar como ferramenta de conexão contigo, Mestre, a todo momento. Pai maior, não deixe de manipular essa água em nosso favor, complementando as moléculas desse líquido, fazendo dela o elixir que vai me fortalecer ao longo dessa semana, me trazendo lucidez, clareza, equilíbrio, não só para mim, mas para todos os membros da minha casa. Abençoa os meus vizinhos,
Abençoa os meus amores, onde quer que eles estejam. Abençoa os meus adversários, que eles possam compreender a minha pequeneza diante da vida, que eu possa superar cada momento de dificuldade, buscando a reflexão de como lidar a partir dos exemplos que o Mestre Jesus nos deixou. Gratidão, Mestre, por tudo e por tanto. Que assim seja, graças a Deus. A vocês, meus amigos queridos. Poxa, Ana Paula, chegou durante a prece, né? Mas que bom que você chegou. Então, queridos, semana que vem estamos novamente aqui, terça-feira que vem. Foi um prazer poder partilhar esse momento, essas reflexões com vocês. Então, até a semana que vem. Gratidão a todo mundo que compartilhou comigo aqui dessa noite. Que assim seja, pessoal. Tchau, tchau.